Oi, aí, pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai falar sobre equações. No início dessa aula, a gente vai passar algumas definições sobre equações e sobre suas propriedades, e em seguida nós vamos dar mais atenção para equações do primeiro grau. Mas antes de mais nada, a gente precisa entender o que são equações. E aí eu peço para você pausar o vídeo agora e pensar. Você sabe o que é equação? Deixa aqui nos comentários. Fala pra gente se você sabe o que é equação, fala o que você acha que é uma equação. Isso é importante para que a gente possa estabelecer uma interação entre alunos, professores, para que, mesmo nesse período de pandemia, a gente consiga se comunicar de alguma forma. E aproveita que você está aí embaixo e se inscreve no canal do cursinho. Bom, vamos dar início a essa aula. Equações. O que são, afinal, equações? Bom, equações são declarações de igualdade entre expressões matemáticas. Mas o que de achos quer dizer isso, né? Quando você faz uma declaração, você faz uma afirmação. Então, uma equação é uma afirmação de igualdade. Então, quando você faz uma equação, você afirma que uma coisa é igual a outra. E o que são essas duas coisas que você está afirmando que são iguais? São expressões matemáticas. Essas declarações de igualdade são coisas que a gente faz no nosso dia a dia. A gente, por exemplo, chega e fala: olha, essa maçã é igual a essa. Ambas são maçãs, então ambas são iguais. Ou então a gente pode falar o contrário, a gente pode falar: olha, essa maçã não é igual a essa laranja, porque elas são frutas diferentes, então elas não possuem essa propriedade de igualdade. Então você não pode fazer uma declaração de igualdade entre as duas. Tá, então a gente entendeu o que são essas declarações de igualdade. Mas o que são então essas expressões matemáticas? A definição formal de expressões matemáticas são conjuntos de símbolos matemáticos que, dentro de um contexto, têm algum significado, têm um significado determinado. Então, equações são essas declarações de igualdade entre símbolos matemáticos. Mas que símbolos matemáticos, né? Isso parece ficar meio abstrato. Vamos dar alguns exemplos de expressões matemáticas? Aqui embaixo a gente pode ver alguns exemplos. Se você escreve 1 mais 1, isso é uma expressão matemática, porque você tem um símbolo matemático que é um número, 1, mais outro símbolo matemático, mais 1, certo? Então você está falando 1 mais 1, você tem três símbolos matemáticos que representam uma soma. Isso é uma expressão matemática. Outra expressão matemática é 5 dividido por 3 mais 9, ou então 2 vezes 7, ou então raiz de 2, 2x mais 4, x quadrado mais y quadrado. Todas essas são expressões matemáticas. São símbolos matemáticos conectados por operadores matemáticos que dentro de um contexto podem ter um significado. 1 mais 1 sempre vai ter um significado, por exemplo. Raiz de 2 sempre vai ter um significado numérico, tá? Mas nem sempre, por exemplo, 2x mais 4 vai ter significado. A gente precisa entender o que é esse x, tá? E esse x é determinado de problema para problema. Esse x é o que a gente chama de incógnita ou variável. E isso é o que a gente, em geral, quer descobrir com as equações. Então a gente tem as declarações de igualdade, a gente tem que uma coisa é igual a outra, uma expressão matemática é igual a outra, e a gente vai usar essas declarações de igualdade para achar valores de incógnitas. E aí, como incógnitas, vocês podem entender que esse x é uma incógnita, esse x é outra incógnita, e esse y é outra incógnita. Então a gente usa as equações para determinar valores de incógnitas que surgem de problemas matemáticos. Como isso fica na prática, a gente vai ver mais para frente. Mas por agora a gente precisa que você entenda o que são equações. Então equações são igualdades. Bom, vamos seguir adiante. Vamos tentar entender quais são as propriedades dessas equações? Antes disso, vamos para alguns exemplos. Aqui, a gente tem três equações. Na primeira equação, vocês podem ver que todas as incógnitas estão elevadas à primeira potência. Então você tem 2x mais 3 igual a x mais 1. Você não tem nenhuma potência diferente da incógnita, você não tem nenhuma potência diferente da variável. Todas elas estão elevadas a 1. Então a gente chama essa equação de equação do primeiro grau. Essa vai ser a equação que a gente vai dar mais atenção nessa aula. Mas, por exemplo, se você tiver uma equação com uma incógnita elevada ao quadrado, elevada à segunda potência, você chama essa equação de equação do segundo grau. Se tiver uma equação com uma incógnita terceira potência, você chama essa equação de terceiro grau.
Então, o grau de uma equação é determinado pela maior potência da incógnita, maior potência da variável. Então, por exemplo, aqui nessa equação a gente tem um x ao quadrado e a gente tem um x à primeira. Então, a gente tem um x ao quadrado e um x à primeira potência. 2 é maior do que 1, então a maior potência é o 2. Então, a gente chama isso de equação do segundo grau. Aqui, na terceira equação, a gente tem um x ao cubo e a gente tem um x à primeira potência. Como 3 é maior do que 1, a gente chama essa equação de equação do terceiro grau, ou uma equação de grau 3. Tá? Vamos passar para mais alguns exemplos. Agora vamos falar sobre quais são nossas incógnitas. Aqui a gente tem 3 equações diferentes. Na primeira, a incógnita é o x. Na segunda, a incógnita é o y. E na terceira, a incógnita é o z. Faz alguma diferença se você chama a sua incógnita de x, de y, de z? Não faz. Pouco importa o nome que você dá para a variável. O que importa é que ela é uma incógnita que surge de um problema matemático e você quer achar o valor que é atribuído a ela. Beleza. Vamos passar para mais algumas definições aqui de equações. Então agora vamos olhar para essa equação. Nessa equação, a gente não tem mais só uma incógnita, né? A gente tem duas incógnitas. A gente tem o x e o y, que são incógnitas diferentes. Essa equação, por mais que ela seja de primeiro grau em x e de primeiro grau em y, ou seja, as maiores potências de x e y são a primeira potência, a gente não consegue resolver, não desse jeito pelo menos, porque a gente tem duas variáveis e uma equação. A única coisa que a gente consegue fazer é deixar x em função de y ou y em função de x. Mas a gente não consegue achar valores numéricos, a gente não consegue achar soluções para x e para y, porque a gente tem duas variáveis e uma equação só. Se, por outro lado, a gente tivesse mais uma equação linearmente independente, esse termo linearmente independente vai ser explorado numa aula futura sobre sistemas de equação, mas não aqui, mas é importante que vocês percebam que não pode ser qualquer equação, tem que ser uma equação linearmente independente. Fazendo com que a gente tenha, então, um número de variáveis igual ao número de equações, então a gente consegue resolver. Então, se a gente botar mais uma equação aqui, a gente deixa de ter uma equação só, e a gente passa a ter um sistema de equações. E esse sistema de equações, como tem duas variáveis e duas equações, a gente consegue resolver. Tá? Bom, então esses são todos os exemplos que a gente viu agora há pouco. Em vermelho são os exemplos que a gente vai estudar nessa aula. São os exemplos de equações do primeiro grau. Em azul são exemplos que a gente pode estudar em aulas futuras, mas não nessa. Vamos começar do começo, né, pessoal? Antes de partir para resolver aquelas equações, a gente precisa entender melhor como é que funciona essa igualdade. Se a gente tem uma maçã igual a outra, a gente tem que uma maçã igual a outra. A gente pode adicionar uma maçã nesse lado. Então, agora do lado direito, a gente tem duas maçãs. Só que aí essa igualdade está errada, né? Essa igualdade deixa de valer porque a gente tem que duas maçãs igual a uma maçã. Para deixar essa igualdade válida de novo, a gente tem que somar uma maçã do outro lado. Agora a gente tem que duas maçãs são iguais às outras duas maçãs, certo? Isso continua valendo. Então, se você soma uma maçã de um lado, para essa igualdade continuar valendo, você tem que somar a maçã do outro. O mesmo serve para subtração. Se você tira a maçã de um lado, então você tem 0 maçãs agora da direita, você tem que ter 0 maçãs agora da esquerda. Então, se você subtrai de um lado, você subtrai do outro. E o mesmo serve para multiplicação, para divisão. Nesse caso aqui a gente vai ter um exemplo da multiplicação. Se a gente agora passa a ter 4 maçãs do lado direito, a gente precisa multiplicar por 4 a quantidade de maçãs que a gente tem do lado esquerdo, para que a gente possa continuar tendo a igualdade como válida. Então, tudo que a gente faz de um lado, a gente tem que fazer do outro. E é com essa propriedade da igualdade que a gente vai resolver as equações de primeiro grau. Vamos ver como é que isso funciona. A gente agora tem essa equação, 2x mais 3 igual a x mais 1. Para a gente resolver essa equação, a gente precisa isolar a variável x. E como é que a gente faz isso? Aplicando as mesmas operações em ambos os lados. Então, o que a gente pode fazer primeiro? A gente pode, por exemplo, subtrair 3 dos dois lados. Então eu posso vir aqui e subtrair 3 desse lado, e posso vir aqui e subtrair 3 desse lado. O que a gente vai ter então, se eu fizer isso? A gente vai ter que
2x mais 3 menos 3, 0, é igual a x 1 menos 3 menos 2. Então, 2x é igual a x menos 2. Agora a gente tem que fazer com que esse x apareça do outro lado. O que a gente faz? A gente subtrai x dos dois lados. Então, a gente tira x desse lado e a gente tira x desse lado. Se a gente faz uma coisa de um lado, a gente tem que fazer do outro. Certo? Beleza. O que a gente vai obter? 2x menos x fica x. Igual a x menos x, 0. Menos 2, menos 2. Então, somando menos 3 dos dois lados, ou subtraindo menos 3, ou subtraindo 3, e depois subtraindo x dos dois lados, a gente consegue chegar na resolução dessa equação. E aqui a gente tem nosso resultado. X é igual a menos 2. Vamos ver como é que funciona isso para a próxima. Para a gente resolver essa equação, a gente tem que isolar o y, certo? E como é que a gente isola o y? Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer é subtrair menos 5y dos dois lados. Menos 5y desse lado, menos 5y desse lado. Por quê? Porque a gente tira o y desse lado. Vamos tirar o y desse lado. Y menos 5y dá menos 4y. Isso é igual a 5y menos 5y, 0, mais 4 raiz de 2. Beleza. Agora, a gente tem um menos 4 aqui que está enchendo o saco, que está atrapalhando a gente. O que a gente faz? A gente divide por menos 4 dos dois lados. A gente pega esse lado e divide por menos 4. A gente pega esse lado e divide por menos 4. Tudo que a gente faz de um lado, a gente faz do outro. Beleza. Menos 4 dividido por menos 4, 1. Então a gente tem o y sozinho. 4 raiz de 2 dividido por menos 4 vai dar menos raiz de 2. Pronto. Resolvemos essa equação. Beleza? Agora vamos para o nosso último exemplo. Estão prontos para o último exemplo da aula de hoje? Se vocês estiverem sentindo minha falta, é só reassistir a aula, não tem problema. Bom, primeiro a gente tem aqui um 2 embaixo do z que está importunando da gente, né? Então o que a gente faz? A gente multiplica os dois lados por 2, para fazer esse 2 aqui de baixo sumir. Então a gente vem aqui e multiplica por 2. Quando você multiplica um lado, você tem que multiplicar todo o lado, você não pode multiplicar só um termo, tá bom? Então multiplicamos os dois lados por 2, o que a gente vai ter? A gente faz a distributiva aqui. Z sobre 2 vezes 2, Z. 7 vezes 2, isso mesmo, pessoal, 14. Isso é igual a 2 vezes 2Z. 2 vezes 2Z é 4Z. Agora a gente tem um Z desse lado, um 14 desse lado e um 4Z desse lado. O que a gente faz? A gente subtrai Z dos dois lados. Vamos subtrair Z dos dois lados. Subtraímos Z desse lado, subtraímos Z desse lado. Para quê? Para a gente sumir com Z de um lado. O que a gente vai ter? Z menos Z é 0. 0 mais 14 é igual a 4Z menos Z. Isso dá 3Z. Agora, a gente tem que sumir com esse 3 para deixar o Z sozinho. O que a gente faz? A gente divide os dois lados por 3. E aí a gente obtém o quê? A gente obtém que Z é igual a 14 sobre 3. Certo, pessoal? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem enviar aqui no comentário, ou vocês podem me procurar fora do período de aula. Tá bom? Muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia e espero encontrar vocês numa próxima aula. Falou!